Nossa reflexão, né? Nossa prece e reflexão feita, né? Pelo nosso amigo Nicolau. A gente já começa refletindo, né? E na Gênesis, no capítulo 3, Kardec coloca, né? Com informações recebidas dos Espíritos, né? A questão do bem e do mal. Mas para que a gente comece a refletir e raciocinar sobre a relação bem e mal, vamos partir do pressuposto onde no livro dos Espíritos, os amigos espirituais passam para nós que Deus, né, o que é Deus, né? É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E sendo Deus, em seus atributos, extremamente justo e bom, perfeito, imutável, a sua criação também não poderia deixar de ser como é o Criador. Se Deus, na sua infinita bondade, na sua grandeza, na sua excelência, criasse o mal, já haveria alguma coisa errada aí. Então, partindo desse pressuposto que Deus é infinito amor, Ele cria, Ele faz a sua criação, o mundo material e o mundo espiritual, né? E ao criar o espírito, né? Ele cria o espírito simples e ignorante. Esse espírito sujeita as suas leis imutáveis, como ele. E essas leis estão inscritas na consciência de cada espírito. Então, aquele espírito criado, simples e ignorante, já traz em seu germe, em sua essência, as leis divinas, que são as leis que regem o universo material e imaterial. E ninguém está fora dessa lei. E aí, ele cria esse espírito simples e ignorante dotado do livre-arbítrio. E, através do livre-arbítrio, esse espírito vai, através das suas várias vivências, em parte, enquanto ainda muito primitivo e muito simples, necessitando dessas encarnações no corpo físico, para que através do contato com a matéria, esse espírito possa exercitar os aprendizados necessários, que somente a vida encarnada poderia lhe trazer. Então, Kardec coloca aqui na Gênese que o mal existe e tem causa. E que os males de toda espécie, sejam físicos ou morais, eles afligem a humanidade. E quando ele coloca os males físicos e males morais, ele coloca daqueles males que são inerentes aos males da matéria. Como muitas vezes o planeta passa por alguma convulsão natural e acontecem os terremotos, maremotos, os danos da natureza, enchentes, né? E desses males físicos naturais, o homem, quando ainda muito primitivo e pouco desenvolvido intelectualmente, ainda não consegue dominar e se preparar para esses males. Então, ele acaba sendo assolado por esses males que são inerentes à natureza. Mas, na Gênesis, ele também coloca que Deus, quando colocou no espírito humano
né, o espírito, que é um princípio inteligente da criação, dotado de inteligência, e essa inteligência vai se desenvolvendo ao longo do tempo em que esse espírito vai vivenciando as suas experiências, e esse espírito vai desenvolvendo os seus dois lados, o lado intelectual e o lado moral. E esse lado intelectual vai trazendo para esse espírito capacidades e conhecimentos para que ele possa lidar com os males naturais que assolam o planeta. E aí aqui na Gênesis ele coloca assim, deixa eu ver aqui, que o homem recebeu como partilha uma inteligência cujo auxílio pode anular ou pelo menos em grande parte atenuar os efeitos dos flagelos naturais. Ou seja, à medida que nós vamos tomando consciência das nossas responsabilidades diante da natureza, e isso já está surgindo aos poucos, a gente vê um grande levante, né, dos povos que vão se desenvolvendo e vão verificando a necessidade de cuidar do lixo, de não poluir os rios, cuidar do meio ambiente. À medida que nós vamos tomando consciência de que nós devemos conviver com a natureza de uma maneira harmônica e adequada, esses flagelos vão reduzindo. Por quê? Porque nós estamos convivendo de uma maneira harmônica com a natureza. E quando esses flagelos se tornam mais extensos, é porque nós estamos em desarmonia em algum ponto. E aí, quando esses flagelos ocorrem, muitas vezes se utilizam os espíritos para fazer um processo de reharmonização. Não é? Quando há uma tempestade, né, nós lemos em várias literaturas espíritas que às vezes uma tempestade ela vem para purificar o ar, ela vem para purificar a parte espiritual, os pensamentos deletéricos que nós emitimos através dos nossos pensamentos desregrados, né? Então, assim, tudo na natureza tem um propósito e uma utilidade. E assim como nós vamos evoluindo em espírito, desde um espírito simples e ignorante, passando por todas as classificações e chegando a um espírito puro, assim como nós evoluímos, o planeta, os mundos também vão evoluindo. E à medida que esses mundos vão evoluindo, esses contratempos, eles também vão reduzindo. Então, à medida que nós vamos nos purificando, vamos nos melhorando, também esses males físicos e naturais vão tornando menos, vamos importunando de uma maneira menor. Né? Por outro lado, tem os males morais. E de onde vêm esses males morais? Né? E aí, como eu vinha falando antes, nós somos criados simples e ignorantes e na nossa essência nós temos a lei divina, né? Que está gravada na nossa consciência. Mas nós temos o livre-arbítrio, que nos dá a oportunidade de fazer as escolhas diante das situações às quais nós somos colocados. E esse livre-arbítrio, ele traz uma grande responsabilidade, porque diante da lei, né, qual é a lei maior que engloba todas? Amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, se nós fazemos ou praticamos algo pensando somente em nós, no nosso bem, no nosso prazer, e não naquilo que pode fazer o bem ao nosso próximo também, nós já não estamos praticando a lei divina. E aí, como um meio de aprendizado, nós precisamos nos corrigir de alguma forma. E isso vem através das encarnações, que nós vivenciamos dificuldade, para que a gente possa dar valor. Né?
E aí, na Gênesis tem assim: Deus, porém, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, isto é, do próprio mal se faz o bem. Então, a partir do momento que nós vivenciamos o que para nós, em nosso ponto de vista, é um sofrimento, né? Porque nós vamos passar ao longo das nossas existências algumas situações que para nós é dolorosa. Às vezes, para o ponto de vista do outro, não é tão dolorosa assim. Mas para mim, que estou vivenciando essa situação, ela se torna muito dolorosa, né? Então, Deus se utiliza desse mal, no ponto de vista meu, para me fazer o bem. Então, a lei, ela quer utilizar daquilo que está sendo considerado um mal para fazer o bem, né? E o mal é a ausência do bem, como o frio é a falta do calor. O mal não é um atributo, distinto assim como o frio não é um fluido especial. Um é a negação do outro. Então, em uma das perguntas do Livro dos Espíritos, na resposta, os Espíritos falam que a ausência do bem em si, quando não se faz o bem, isso já é o mal, né? Então, simplesmente, se nós nos omitimos na execução do bem, nós já estamos fazendo o mal. Então, a partir do momento que nós, espíritos simples e ignorantes, vamos caminhando e evoluindo, nós vamos tomando consciência dessas responsabilidades, e essas responsabilidades também vão nos impulsionando adiante e fazendo com que, através do nosso próximo, nós consigamos eliminar em nós o mal que nós mesmos criamos em nós. Então, no fim das contas, o bem e o mal está dentro de cada um de nós. No Livro dos Espíritos, na pergunta 630, vem assim: Kardec pergunta aos Espíritos: como se pode distinguir o bem e o mal? E os Espíritos falam que o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. Então, se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, então basta você se interrogar: nossa, será que se eu fizesse isso comigo mesmo, eu estaria feliz? Tudo o que dela se afasta é o mal. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal é infringir a lei. E aí, nós vamos... mais uma vez, ele pergunta: mas o homem tem por si só meio de distinguir o que é bem e mal? Ele insiste, né? Sim, quando acredita em Deus e quer saber isso. Deus lhe deu inteligência para discernir um outro. Então, nós recebemos essa inteligência para usar, né? Não é para ficar de enfeite, não é para assistir filme no YouTube, não é para conversar com o outro. Nós recebemos a inteligência para refletir, para raciocinar, para aprender, desenvolver, né? Para a gente poder analisar as informações que nós recebemos e delas a gente tomar algumas decisões, escolhas que nós precisamos fazer, né? No livro Estudos Espíritas, psicografado por Nivaldo Franco, psicografia através do Espírito Joana de Ângeles, tem um capítulo que ela fala sobre a moral. Porque nessas perguntas do bem e do mal, fala que a questão moral é a fazer, quando você age dentro da moral, você está agindo dentro da lei de Deus. Então ele coloca assim, uma das perguntas do Livro dos Espíritos, a 629.
Que definição pode se dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus, ou seja, responde exatamente o que é falado lá na outra pergunta, né? O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, a partir do momento que nós fazemos pelo próximo aquilo que nós queremos para nós estamos cumprindo a lei de Deus. E aí ele coloca, né? Aquela pergunta que eu li em 630, né? Como ele pode distinguir o bem do mal. E aí mais embaixo coloca assim, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso. Não é virtuoso aquele que faz ostentação de uma virtude. Então, o homem de bem, ele se esforça para ser bom. Então, quando a gente vai ao longo das nossas vidas, do nosso caminho evolutivo, tomando conta, se apossando da nossa diretriz, do que realmente, qual é o nosso caminho, o que nós temos que ser algum dia, que são espíritos puros, nos tornarmos anjos, e conscientes de que cada passo que nós damos, nós temos essa responsabilidade, né? Se o mal que fazemos ao nosso próximo, ele vai retornar para nós, porque nós somos responsáveis pela infração da lei de Deus, né? Então, essa consciência de termos o mal em nós, ela é muito importante. Nós precisamos desenvolvê-la ao longo das nossas caminhadas. Olhar para o nosso irmão e ver que ele também, como nós, está trilhando o mesmo caminho. Alguns andaram uns passos a mais? Sim. Outros estão ainda caídos num vício, ou estão ainda passando uma dificuldade maior, né? Mas isso é inerente à caminhada de cada um, né? Mas o que é mais importante nisso? Que essa caminhada, ela pode ser individual, a partir do momento que nós temos que nos reconhecer as nossas limitações, as nossas dificuldades, porém nós caminhamos juntos, porque somente através do outro é que eu vou conseguir superar as minhas limitações. É através do bem que eu faço pelo outro, é através do estar com o outro, do apoiar o outro, que nós vamos conseguir superar as nossas próprias limitações. E aí ele fala assim, o mal que se comete não é muitas vezes o resultado da posição em que outros homens nos colocam? E nesse caso, quem são os mais culpados? O mal sempre recai sobre aquele que o causou. Mas, aí ele coloca, né, que o homem que é conduzido, né, pelo mal, ele vai também ser culpado, porque ele foi conivente, né? Então, aquele que, ele vai como se diz, né? Vai na boiada, né? Vai seguindo aquele que chama para fazer o mal. Não, eu tenho um comandante, ele que dá ordem e eu só obedeço. Mas a partir do momento que nós obedecemos, nós estamos fazendo uma escolha. A escolha de obedecer. E a escolha de obedecer nos imputa a responsabilidade. Então, o mal que existe em nós, ele provém dos grandes males da humanidade, né? Do orgulho, da ambição, né? E nós temos que lutar contra esses males dentro de nós, que nos afastam da nossa direção, né? Tem que trabalhar dentro de nós. Nós temos que
verificar o que em nós que nos incomoda e que nos faz agir dessas maneiras, né? O que faz com que nós sejamos egoístas? O que faz com que nós sejamos, né? Tenhamos orgulho, né? E aonde que esses males fazem com que isso afete o meu irmão? No momento em que eu falo uma palavra mais brusca com o irmão, porque eu acho que a minha opinião tem um peso maior, né? No momento em que eu fico brava porque alguém não aceita a minha ideia, né? No momento em que eu tenho eu tomo uma decisão e os outros não estão junto comigo e eu fico chateada. Isso eu faço por quê? Por orgulho, né? Porque eu quero que a minha opinião prevaleça, né? Então eu tenho que aprender a lidar com isso, né? E se eu acho que por um bom senso a minha opinião é importante, eu tenho que ter equilíbrio suficiente para conversar com as pessoas sem fazer com que aquilo se torne uma desavença, né? Como o Nicolau falou, de que adianta dar tiro no exército lá de Alá? Nada vai adiantar, porque a vida... Vai ficar com mais raiva ainda. Não, e a vida continua. Eles vão perder o corpo físico, mas o corpo espiritual vai continuar. E eles vão ser espíritos, porque quando nós deixamos o corpo físico, nós não abandonamos o nosso jeito de ser, né? O eu espírito continua sendo o eu espírito. Então, se eu manifesto a minha intolerância durante a encarnação, ela é apenas a manifestação da intolerância do meu espírito imperfeito, né? Que é uma manifestação minha mesmo. E quando eu deixo esse corpo, ela vai continuar comigo, porque eu não vou me tornar um anjo com auréola e asinha branca só porque eu deixei esse corpo, né? Me tornar um ser melhor, um espírito melhor, um ser mais purificado, requer trabalho, requer dedicação, requer o abandono de nós mesmos, né? Jesus já falou, conhece-te a ti mesmo, né? E outros espíritos vieram falando a mesma coisa para nós, né? Nós temos que nos conhecer, que saber onde dói ou por que dói, né? E aí, através dessa nossa terapia íntima, fazer a nossa reforma íntima e nos melhorando, aos poucos, extirpando em nós esse mal que nós mesmos fazemos aparecer, né? Porque a partir do momento que nós vibramos o bem, e aí como que nós podemos desenvolver isso em nós? Através das ações no bem, através dos nossos pensamentos, das nossas manifestações no bem, né? Apoiar uma pessoa que necessita de apoio, doar um alimento para quem tem fome, acolher alguém que precisa de acolhimento. Muitas vezes a doação não é nem material. A doação é do seu tempo, da sua paciência, do seu carinho, do seu afeto, da orelha para escutar a história do outro, né? E muitas vezes nessas pequenas doações nós fazemos grandes feitos, né? Então, assim, o extirpar o mal em nós e fazer o bem prevalecer é um trabalho nosso, né? A lei do trabalho é para todos nós, né? Então, nós temos que nos empenhar no trabalho para que isso aconteça.
E aí, para ilustrar um pouco essa questão do bem e do mal, aqui no livro Contos e Apólogos, que foi uma psicografia do Chico Xavier pelo irmão X, tem um texto que ele fala sobre a última tentação de Cristo, né? Que na Bíblia se coloca que quando Jesus estava na cruz, né, lá crucificado, toda aquela turba lá em volta, né, aplaudindo, alguns chorando, né, aquela situação de sofrimento que Jesus passou lá preso na cruz. Teria vindo um espírito mau para lhe impor uma tentação, que ele concordasse que nada daquilo tinha valido a pena. Por que tudo aquilo que ele tinha vivenciado, ele veio à Terra, né, tomou um corpo físico, passou por todas as vicissitudes que o corpo físico trazem para nós, a fome, a sede, né, tudo mais, o cansaço, né, vivenciou tudo isso e além, vivenciou o sofrimento da dor, né, e esse espírito mal teria feito essa insinuação para Jesus, vai lá, né, concorda agora que nada disso valeu a pena, que olha esse monte de gente aí, valeu a pena por eles? E Jesus lembrou os apóstolos, lembrou que Pedro havia negado, lembrou Judas, lembrou todas aquelas dificuldades, né, que ele vivenciou em silêncio. E depois dele muito pensar na sua sabedoria, como espírito que, segundo o livro dos Espíritos, né, é o espírito que serve de guia e modelo, como o espírito mais evoluído que já passou pela face da Terra, ele vira e fala: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos o que fazemos muitas vezes. Ainda. Isso já foi há mais de 2000 anos. E nós ainda não sabemos o que fazemos em muitas situações. Né? E aí, indo mais adiante, nesse texto, ele lembra também daquela passagem na Bíblia onde Jesus foi tentado no deserto. E nessa passagem, ela é muito interessante porque, como tudo na Bíblia, nós devemos refletir no significado alegórico, né? Onde Jesus vai ao deserto e se vê diante da tentação do bem, o caminho do bem e o caminho do mal. Né? Onde, mais uma vez, eles colocam que um espírito maligno veio trazer essa tentação para Jesus, desistir de tudo que ele havia se proposto a fazer. Né? E aí, nessa alegoria, para a gente refletir essa questão do bem e do mal dentro de nós. Porque quando nós temos que fazer a escolha entre o bem e o mal, acontece exatamente como aconteceu com Jesus lá no deserto. A gente vai avaliar tudo o que a gente está passando, tudo que a gente está vivendo, e a gente vai pensar no que a gente vai ganhar com isso, os prós e os contras. A gente coloca na balança. Hoje, nós sabemos que o tempo urge, né? O caminho evolutivo está nos empurrando para frente. A evolução do planeta também está nos empurrando para frente. A evolução de grande parte dos espíritos que estão no nosso planeta, porque assim, nós podemos até ver muito mais, aparece, né? O mal, ele se destaca porque ele dá manchete, ele vende jornal, né?
noticiário fala muito mais do mal que acontece lá na guerra, não sei aonde, nos nossos governantes, com a corrupção. Mas o bem ele agora está começando a aparecer. Por que agora a Globo, quando fez essa campanha do Brasil que eu gostaria, né? A grande maioria das pessoas que mandou querendo um país melhor, com menos corrupção, com mais saúde, com educação, com pessoas honestas, porque as pessoas estão mudando. Né? Aquele que é bom, ele já não está mais querendo ficar escondido na sombra. Ele quer aparecer, ele quer mostrar, ele não quer ser taxado, incluído naquele grupo lá, que todo mundo é ruim, só tem gente ruim. Não, eu me esforço, eu trabalho, sou honesto, eu não roubo, eu não, né? Então eu quero que eu tenha o meu valor. E isso está aparecendo muito mais. As pessoas querem ter o valor dela, elas querem se destacar, elas querem aparecer com o valor delas, real. E isso está acontecendo cada vez mais. Né? A gente ouve muito mais falar dos trabalhos de voluntários, como Fraternidade Sem Fronteira, como Médicos Sem Fronteiras, né? Como a própria Cruz Vermelha, o trabalho que eles fazem da Anistia Internacional. Cada vez mais a gente vai ouvindo os direitos humanos, cada vez mais isso vai aparecendo. Isso é fruto do quê? Da evolução. Apesar de nós ainda termos em nós muitas limitações morais, nós estamos caminhando. E lembrando que o espírito somente progride, pode até estacionar, mas o progresso ele é uma lei inevitável, como em muitas outras palestras, até de Divaldo Franco, Divaldo fala, hoje a nossa encarnação, nós somos melhores do que fomos na última. Porque nós estamos progredindo. Somos empurrados para esse progresso. Então, hoje nós somos melhores do que já fomos antes. Né? Então, cada vez mais rápido é cobrado de nós, né, Nicolau? Que nós, essa balança de eu sou bom ou não sou, seja tomada essa decisão mais rápido. Nós temos muitas coisas em nós que nós temos que refletir e que nós somos levados a essa reflexão. Porque quando nós estamos aqui nessa encarnação, na nossa zona de conforto, vem alguma coisa que acontece para tirar a gente dessa zona de conforto. Para que a gente possa realmente refletir. Para que a gente possa realmente se modificar de alguma forma. Sair daquela marasmo onde a gente está, daquela ociosidade onde a gente se instalou. Né? Tem uma historinha num livro que a gente usa para fazer as aulas de evangelização infantil e para o resto da vida, que ela fala exatamente sobre isso. Uma mãe, querendo dar uma lição para os filhos sobre a ociosidade, ela fala que tem um terreno do outro lado da rua e que ela gostaria que as crianças fossem até aquele terreno e fizessem o uso dele, limpassem o terreno e começassem a utilizar o terreno para jogar bola, para brincar. Porque enquanto... Aí o que eles fizeram? Foram lá e limparam o terreno e começaram a brincar e tal, usar o terreno. Plantaram coisas e começaram a usar o terreno. A partir do momento que começaram a deixar o terreno de lado, começou a aparecer lixo, começou a aparecer sujeira, começou a aparecer os animais, né? Como rato, barata. E a mãe usou isso como uma lição. Que aquilo que fica ocioso e parado, estagnado, vai juntando coisa que não é boa. E o que nós temos que fazer? Fazer o uso daquilo que nós temos. Né? Se nós temos a inteligência, nós temos as virtudes a desenvolver. Se nessa caminhada que nós temos, Deus nos dá condições de utilizar as nossas capacidades,
nós temos que utilizá-las exatamente para fazer isso. Botar ação. E a caridade é o quê? É o amor em ação. Então nós temos que usar a caridade ao nosso favor. A caridade material, a caridade moral. Né? E aí, para que a gente possa ir encerrando nossa reflexão, falta um pouco, nós vamos ler uma mensagem. Bom combate. Prepare-se para a batalha. Procure se proteger nas trincheiras do amor e da caridade. Arme-se com a espada do perdão e da solidariedade. Arremesse as granadas da compaixão para que elas se dilatem nos corações alheios. Coloque a armadura do esforço permanente e parta para o combate. Preste atenção à retaguarda. A invigilância dos próprios pensamentos pode pegar você de surpresa. Fique atento para com o possível motim interior. A falta de união pode minar as forças. O inimigo é perigoso, porque permanece escondido dentro de você mesmo, camuflado pelo seu ego. Quando perceber que pode sofrer uma derrota, solicite o reforço dos amigos espirituais através do pombo correio da oração. É possível que nesse combate tão difícil, as ingratidões lhe firam a alma. Por isso, mantenha sempre à mão o kit da fraternidade para o socorro mais urgente. Caso siga à risca esta estratégia de combate, a vitória será uma questão de tempo. E cada vez o tempo passa mais rápido para nós. Eu ia trazer uma música que até a Cláudia cantou para nós uma vez, da Flaira Ferro, né? Que ela fala que eu tenho que me curar de mim. Né? Então, que nós possamos tomar cuidado com o nosso pior inimigo, que está dentro de nós. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ambição, o que nós queremos para nós. A rapidez da vida material ou a eternidade, que é a nossa vida real. Que a paz de Jesus possa estar nos corações de todos e que o mal que nós ainda não debelamos de nós, a cada dia vai se tornar